magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre algumas novas revelações feitas no mangá, sobre o demônio de Asta e a sua ligação com o demônio e também a ligação de Night com Gimodero. Vamos descobrir como é feito realmente um pacto demoníaco em Black Clover. Eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também já conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, no último capítulo que saiu de Black Clover, o 266, que se você não leu ainda, se você não conferiu ainda, tem um review completo aqui no canal onde eu abordo todos os momentos deste capítulo. A gente recebeu algumas novas revelações e sim, tinham algumas outras mensagens escondidas neste capítulo. Agora a gente já sabe mais sobre como é feito um contrato demoníaco e qual a ligação de Night com seus demônios e com isso a ligação de Asta também. Acontece que isso, como sempre, não foi dito diretamente pelo autor, ele sempre deixa algumas mensagens escondidas no mangá. E então, nesse vídeo de hoje, como sempre que temos muitas revelações, eu vou comentar com vocês e explicar cada uma delas com vocês. Em primeiro lugar, a gente viu que o demônio do Asta apareceu no mangá de Black Clover. Sim, ele foi invocado para este mundo físico graças ao Night, que realizou esse ritual para que o Asta pudesse o enfrentar. Mas como a gente sabe, esse demônio surgiu parecido com o Asta. Sim, ele tinha parte do rosto do Asta quando apareceu. E o que isso significa pra gente? Bem, como eu já citei em um vídeo anterior, possivelmente essa parte do Asta que apareceu no demônio simplesmente era a representação do contrato demoníaco que eles já possuem. Pois como a gente sabe, o braço do Asta e também o Grimório foram utilizados para que o demônio pudesse se manifestar. E possivelmente essa manifestação já surgiu parecida com Asta pelo fato de que ele já tinha uma parte do corpo do Asta no contrato demoníaco. O Asta manifestou o contrato com o demônio através do braço dele que ele usou na batalha contra o Dante. Mas não necessariamente significa que a mesma parte que o Asta manifestou seria a parte manifestada pelo demônio. E aí, neste caso, foi o rosto do Asta. Por este motivo, ele estava bem parecido com o garoto da antimagia, mas não perdendo seus traços demoníacos. Ainda estava dando pra ver que aquela era uma transformação demoníaca, inclusive pelos chifres e pela orelha do demônio. Mas se a gente parar pra pensar neste ponto, o que significa essa transformação? Que o Asta não possuía o demônio ao seu lado e apenas no seu Grimório e aí também no seu braço após o contrato demoníaco? É isso que o mangá estava mostrando pra gente neste capítulo, que o demônio do Asta estava apenas no Grimório? E bem, isso também foi citado no mangá, de uma maneira indireta e novamente uma citação. E como sempre faço, a gente vai comparar as versões oficiais do mangá, tanto em inglês quanto em espanhol. Então vamos ver o que elas estão falando sobre este momento específico, sobre o demônio do Asta. Mas pra gente conseguir falar do demônio do Asta, precisamos primeiro falar do Gimodero. O Night ele começa a explicar que pra trazer um demônio fisicamente, pra manifestá-lo fisicamente assim como ele sempre faz, é necessário fazer um ritual e utilizar uma relíquia. E basicamente ele mostra a sua relíquia, que é uma espécie de colar. Então se a gente olha o colar do Night, obviamente já fica bem direta a sua ligação com seus demônios, e o mangá de Black Clover faz isso pra nos dar total certeza. Afinal, na capa desse capítulo, eles mostraram pra gente as 4 manifestações físicas do demônio Gimodero, que está ao lado do Night. Elas 4 representam 4 animais, e basicamente, a gente vê o Night carregando nos pingentes daquele seu colar 4 itens que referenciavam esses 4 animais que estão ao seu lado na transformação física do Gimodero. Aparentemente é uma pena, um dente, uma garra e por fim eu acredito que seja uma escama. E basicamente cada um desses itens seria a ligação do Night com o seu demônio, com o Gimodero. A não ser que ele tenha mais de um demônio, afinal ele tem 4 itens fazendo essa ligação, mas o Asta ele também tem mais de um. E é aí que a gente finalmente vai pro garoto da antimagia. O Night, pra fazer a explicação de como o Asta iria treinar o seu poder nesses 2 dias e também como ele conseguiria atingir o máximo de antimagia, ele diz o seguinte pro garoto na versão em inglês: este ritual requer uma conexão com o demônio. Normalmente você usaria uma relíquia ligada ao seu demônio, como por exemplo a minha. Depois disso, Night diz que a conexão torna possível convocar o demônio para o mundo físico. No entanto, pro Asta é uma história um pouco diferente. Ele já tem aquele braço, aquele Grimório e depois o Night diz, por fim, você também diretamente tem uma conexão profunda com o seu demônio. A versão em espanhol também não fica muito diferente. O Night basicamente tenta dizer a mesma coisa pro Asta. Ele diz que o Grimório tem sim uma ligação com o demônio e o braço demoníaco obviamente também tem, afinal eles fizeram um contrato demoníaco. Mas o Asta propriamente dito, ele tem uma conexão direta com o ser do outro mundo, com o demônio. Ele não apenas está utilizando o poder que está no Grimório ou pegando o poder do demônio que vive no Grimório emprestado. Não, ele tem uma conexão direta com o demônio. E novamente a gente volta para a versão do mangá agora em espanhol. É dito basicamente a mesma coisa, que para realizar o ritual, o Asta precisaria de um vínculo com o demônio. Normalmente, este vínculo assumiria a forma de uma relíquia que tem alguma conexão com o demônio. E aí é nesse ponto que o Night aponta para as relíquias deles e diz que é como ele usa, por exemplo. Isso permitiria invocar o demônio nesse mundo temporariamente. E aí voltando, ele diz que a natureza do Asta é diferente. O braço do garoto e o Grimório podem ser considerados já sim as suas relíquias. Essas seriam as relíquias. Mas depois o Night diz que, porém, o Asta tem a sua própria existência que já estava implicando um vínculo profundo com o seu demônio. E isso foi algo que o próprio Dante já havia dito em Black Clover também, que o Asta ele não
recebia o poder demoníaco da mesma forma que todo mundo. Todos tinham uma conexão com o seu demônio que estava em outro mundo, mas a do Asta parecia ser bem diferente e o Knight também notou isso. Ele disse que por mais que o Asta já tinha o seu Grimório e também tinha aquele braço que já criava o vínculo com o demônio, ele propriamente dito já estava ligado com aquele ser. Então sim, não dá pra considerar que o demônio está vivendo apenas no Grimório do Asta, ele tem uma conexão direta com o Asta, isso foi dito neste capítulo, mas aí a gente vai um pouco além sobre como vai funcionar esse treinamento do Asta, porque como a gente viu, quando o demônio passou a se manifestar, a gente viu a antimagia saindo tanto do Grimório do Asta quanto do braço do garoto da antimagia. Neste ponto era como se a antimagia estivesse deixando o Asta pra assim ter a manifestação do demônio, mas agora como a gente viu, o Asta pode não ter perdido temporariamente os seus poderes pra enfrentar aquele ser. Afinal, como o Knight disse, o Grimório e também o braço do Asta não são os únicos lugares onde o demônio está habitando. Na verdade, ele está também com o garoto da antimagia e por este motivo talvez o Asta consiga continuar utilizando a antimagia nessa luta, nesse treinamento específico para enfrentar o demônio. Ele não teria que o enfrentar sem ter nenhum poder, apesar que ele seria talvez capaz, porque o demônio tem a antimagia e o Asta ele não tem magia nenhuma e também não tem mana. Então pro garoto da antimagia, a antimagia em si não seria muito difícil dele enfrentar mesmo se ele não tivesse poder nenhum. Na verdade, não ter poder nenhum ajudaria ele nesse caso. Então não dá pra saber exatamente como vai ser essa luta entre o Asta e o seu demônio. Mas a gente tá vendo que vai levar mais ou menos 2 dias pro Asta conseguir o derrotar, e aí no fim do segundo tempo, talvez a gente veja o Asta vencendo, ou talvez a gente nem mesmo veja isso e já aconteça um pequeno time skip desses 2 dias pra aí o Asta já voltar mais poderoso e a gente sem saber se ele tinha dominado ou não este poder, o que seria muito legal também. Voltando, outra coisa interessante deste capítulo foi a conversa do Knight com os touros. Afinal, o Knight, como a gente sabia, ele fazia parte do esquadrão dos touros, mas antes, aparentemente, ele tinha feito parte de outro esquadrão ao lado do Yami. Acontece que, como eu já citei em uma das traduções, ele tinha dito que aquela pessoa já não existia mais, que aquela magia do passado também já não existia mais, e agora neste ponto, neste capítulo, ele falou para os outros membros dos touros que só estava ao lado dos touros porque basicamente esse era o modo para ele se manter, para ele estar nos Cavaleiros Mágicos do Reino de Clover, e ser vice-capitão para ele dava algumas vantagens. Isso talvez, essa falha em específica possa aprofundar a teoria do Knight e do seu irmão, as pessoas daquela foto. Afinal, o Knight já fazia parte de um esquadrão, mas depois ele disse que precisava estar no esquadrão dos touros, isso para conseguir agir. E como a gente já tinha teorizado aqui no canal, o Knight, ou talvez o irmão do Knight, possa ter feito isso, entrado no esquadrão simplesmente para conseguir ir pro Reino de Spades e para descobrir mais sobre eles que seriam seus adversários. Talvez aquela pessoa que estava ao lado do Yami no passado tenha acabado perdendo a sua vida e o seu irmão teria assumido o seu lugar, ou simplesmente o Knight queria ser vice-capitão para poder ir sozinho para Spades. Existem várias possibilidades e todo mundo nesse momento está ficando mais forte, afinal o Knight disse pros touros que daria para eles 2 dias para que eles ficassem muito poderosos, porque aí sim, ele poderia dizer se eles iriam ou não pro Reino de Spades, afinal a escolha seria dele. Mas comenta aí embaixo coisas que vocês possam ter notado neste capítulo dessa semana que foi muito revelador, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!